O Brasil tem sim fenômenos naturais que podem ser tão impactantes quanto vulcões, terremotos, tsunamis. A gente vai falar sobre isso nesse episódio. Bicho, tô ficando com medo, hein, Flávio? Ah, eu tô pronto. É? Não? Então bora, depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Pare Ponto Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Tudo bem, Flavião? Tudo em paz. Vambora. Vamos nessa? Vamos. Antes de começar o papo, tem aquele recadinho de sempre, né? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí da rede social, assim você nos ajuda, né, a continuar com esses papos sustentáveis por aqui no Pare Ponto e alcançar mais pessoas aí para estar envolvidos aqui no nosso papo e na nossa jornada aqui de sustentabilidade. Hoje a nossa conversa aqui é muito interessante porque, inclusive para mim, viu, Flávio? Quero entender mais o que está por trás de tantos desastres naturais que acontecem, né? Principalmente essa época do ano, de início do ano, de muitas chuvas. E a gente tem um grande especialista aqui no assunto, ele que é geólogo e se especializou aí em tratar e está envolvido nesses tipos de desastres naturais. Marcelo Gramani, muito prazer em conhecê-lo e prazer de estar aqui contigo nesse estúdio. Não, o prazer é todo meu, um dia bastante especial de rever um grande colega, uma pessoa que eu admiro muito, Flávio, e te conhecer, né? Uhum. E para mim é uma honra e uma felicidade, viu? De verdade estar podendo conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante e que tem causado, assim, nos últimos anos, grande preocupação das equipes técnicas, do poder público, enfim. Vamos conversar um pouquinho. Talvez ele esteja pronto. Isso aí, não, tá super pronto. E que dupla aqui hoje. Hoje eu vou aprender tudo de geologia, Flávio, é isso? Rapaz, com ele sim. Então, vou deixar você puxar esse assunto. Eu vou deixar com o especialista puxar esse assunto aí de como que a gente... explica pra gente como que vocês tratam aí, né, essa parte de desastre natural, o que vocês ficam de olho, o que pode acontecer, né? Qual que é a especialidade, que áreas são potencialmente de risco. Sabe que a geologia ela tem vários ramos ali de atuação, né? E eu trabalho dentro dessa área que a gente chama da geologia de engenharia, ou da geologia ambiental também, né? Que é importante trazer esses conceitos, esses nomes, né? Então é uma área específica de atendimentos e de gestão de risco e de gestão de desastres. São dois conceitos diferentes, né? Até então, eu diria que 2010, 2011, o país se preocupava muito com a gestão dos desastres. Ela esperava um desastre acontecer e gerir ele da melhor maneira possível. Questão de tempo, de recurso, de pessoas, né? E eu tô contando 2010, 11, porque em 2011 tem um grande acidente na região serrana do Rio, onde a gente tem registrado mais de 1.000 mortos por escorregamentos, por avalanches, quedas de rocha. A partir desse grande acidente, há uma mudança muito forte no país na questão de entender o problema, né? E fazer a gestão. Opa, peraí. Não vamos esperar o desastre acontecer, né? Vamos trabalhar com a gestão do risco. Vamos tentar entender prevenção, o que é, né? Com a prevenção. Perfeito. E a palavra é essa, é a prevenção. Vamos tentar chegar antes para evitar, principalmente, o número de mortes, né? Uma preocupação nossa com a comunidade, com as pessoas, né? Mas, de fato, a gente também tem um problema de infraestrutura do país bastante crítico. Já a gente conversa um pouco. Dutovias, estradas, torres de transmissão, barragem, que se inserem também nessa questão das áreas de risco. Lógico que a nossa meta é de defesa civil, né? É com a segurança da população, a segurança das pessoas. Mas eu sempre tento lembrar isso, né? Tem uma infraestrutura importante em risco, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, tem esse momento aqui, são dois grandes momentos, inclusive, quando a gente vai falar de áreas de risco e de desastres. Que é o momento da prevenção. Então, aqui, principalmente no Sudeste, a gente trabalha na época que não chove, né? Então, em teoria, de abril até novembro, a gente tem estiagem. É isso que eu ia te perguntar, existe ainda essa época que não chove, né? É difícil, né? Às vezes acontecem chuvas assim, fora do previsto, inclusive, né? Em função do clima, né? Sim. E dessa questão meteorológica, né, das grandes cidades, né? Então a gente tem chuvas extraordinárias, eu diria, a gente chama de chuvas extremas, né? Nos meses de junho, eu já vi chuvas fortes, o INPE passando, né, dados de chuvas fortes em julho, que não é comum, né? É época de estiagem, é época que a gente tem um outro problema também de defesa civil, que é a seca. A seca também traz, né, bastante prejuízo aqui para o país, inclusive para a população, né?
Então a gente tem esse período de estiagem, onde a gente prioriza os mapeamentos de áreas de risco, né, que a gente chama de identificação do problema, capacitação de equipe, levar informação para morador de áreas de risco para as comunidades, né? Então é um período que a gente faz um trabalho intenso de analisar esses problemas, né, e tentar se preparar para o período chuvoso. Então o Sudeste, né, a gente está agora aqui, vai de dezembro a março, a gente intensifica muito, né, o monitoramento do clima, o monitoramento das chuvas, o monitoramento das áreas de risco, né, pensando que as equipes de prefeitura já estão bem capacitadas para antecipar, para chegar antes de acontecer um problema, né? Entendi. Bom, já deu para perceber que o assunto, o assunto é rico, né? A gente já relacionou com mudanças climáticas, já relacionou uma cacetada de coisas. Mas deixa eu aproveitar um ponto que você falou. Você voltou a 2010, 2011 como sendo um marco por conta de uma tragédia que todo mundo acompanhou na região serrana do Rio de Janeiro, deslizamento. Acho que foi lá que foi o Morro do Bumba também. Enfim, teve vários acontecimentos que até hoje marcam o país e que aí iniciou uma nova fase. Mas você é coautor de um livro, que é esse livro aqui, ó, que recomendo, muito legal, muito interessante, muito curioso. Ele é um livro bem técnico, mas trata de um assunto que todo mundo deveria conhecer. E é de um caso que ocorreu em 1967, um deslizamento na região de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Ou seja, não é de hoje que esses acidentes acontecem. Por que a gente demorou tanto, teve que chegar até 2010, 2011 numa situação dessa? Ou se não, para quem não é da área, o que aconteceu de 1967 até 2010 e o que mudou de lá para cá? Não, perfeito, né? Bom, agradeço até mostrar o livro, viu, Flávio? Nosso querido Cheira. Foi um livro bastante importante de um processo que ocorreu em 67, ou vários processos, né? Vou elencar 3, que foram as enxurradas, os escorregamentos ou os deslizamentos, né, são sinônimos, né, e as corridas de massa. Então o livro tem esse título, Debris Flow, porque Debris Flow é uma tradução bem direta, são as corridas de detritos, corridas de massa, né, que atingiram um município importante até do litoral, né, aqui de São Paulo, lá em 67. É um dos maiores desastres mundiais, inclusive, em termos de volume de solo, de terra, de pedra, troncos de árvores foram mobilizados, né, num curto espaço de tempo. Eu aproveito para dizer porque esse é um tema, essas corridas de detritos foram um tema do meu mestrado, que eu fiz na Politécnica, em 1997. E é um dos primeiros trabalhos, acho que no país, em tentar buscar o histórico das corridas aqui no país, foi esse que a gente fez. Eu tive a chance de participar de um seleto grupo lá de engenheiros e geólogos que estavam estudando uma corrida de massa que ocorreu em 1994, na região ali de Cubatão, do Polo Industrial de Cubatão, um dos maiores polos, mais importantes, né, da América do Sul, e onde uma corrida atingiu a refinaria Presidente Bernardes e ela teve que paralisar o refino do óleo por cerca de 15, 17 dias. E essa paralisação acarretou num prejuízo de 47 milhões de dólares, só nesse período. Voltando àquela questão da infraestrutura, né? Enfim, estou contando isso porque eu, de fato, trabalho com os grandes eventos. E as corridas são grandes eventos. Precisam de chuvas muito intensas, de acumulados de chuva num período também bastante intenso. E, por trabalhar com esses grandes eventos, são poucos até então no país que a gente registrava até cerca de 2008. Quando eu volto no histórico desses grandes eventos, a gente vai ver que a cada 20 anos, praticamente, a gente tinha um evento como esse. Então, 1948, a gente tem um grande evento na região ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro, com morte de pessoas, áreas agrícolas bastante afetadas, né? 48. Aí em 67 eu tenho Caraguatatuba, quer dizer, 20 anos depois. Qual que foi o impacto lá em Caraguá, para quem não está familiarizado com o caso? Caraguatatuba, assim, a cidade ficou praticamente toda embaixo d'água, Santa Casa afetada, ponte destruída. Existe um registro oficial de 120 mortos. Caramba. Mas as pessoas falam em 400, 500 pessoas que desapareceram, inclusive. Em função até do tamanho do acidente, acho que da falta de registro, que ainda é um problema no nosso país, né? Registro de dados históricos, né? Para a gente poder fazer as estatísticas, correlações, ainda isso melhorou muito, né? Mas na época não se tinha isso bem preciso, né? Então os números são bastante altos, assim, né? Eles falam em 30 mil árvores que foram arrancadas por escorregamentos na serra, né? E que foram transportados ali pelos rios, né? Rio Santo Antônio, Rio Guaxinduba, Canivetal, Cacheta, né? Foram várias drenagens na serra
que foram afetadas por esse processo, né? Como se desceu tudo assim, para imaginar uma cena assim, é tudo descendo da serra e desaguando em Caraguá. Para pegar um exemplo recente que para quem está nos assistindo, está acompanhando nas notícias de jornal, um movimento parecido com o que aconteceu agora na Serra do Paraná, em Guaratuba, é isso? Perfeito. A Serra de Guaratuba foi um escorregamento, um deslizamento que a gente chama de pontual. Um volume relativamente grande, solo, rocha, né? Árvores também, mas pontual. Imagine em Caraguatatuba um escorregamento desse, mas na verdade foram 760 escorregamentos. Putz. Então imagine 760 diferentes dimensões, né? Alguns menores, outros maiores, mas foram cartografados 760, que a gente chama de cicatriz de escorregamento, que é aquela marca que fica no barranco, fica na encosta, fica na escarpa da serra, né? Depois de uma movimentação. Então, foi bem o que você falou. São 700 escorregamentos, centenas, né? Descendo as encostas, chegando nas linhas de drenagens, nos riozinhos, nos córregos, e tinha tanta água nesses córregos que esse material todo ele se transformou como se fosse uma avalanche mesmo, né? Se a gente procurar hoje no YouTube com palavra-chave debris flow, corrida, fluxo de detritos, a gente vai ter alguns exemplos dessas avalanches que até então desconhecido da população, desconhecido inclusive de boa parte dos técnicos que trabalham inclusive com essa questão de desastre, da geologia e de engenharia, né? Mas em função dos últimos e dos recentes acidentes, o número de pesquisa, de artigo, de livros sendo publicados no país aumentou assim significativamente, né? Que para nós é importante, porque a gente precisa conhecer o problema para poder propor soluções, propor medidas, né, que a gente chama de medidas estruturais, né, contenções, ou até as não estruturais. A gente chama dos planos, né, planos de contingência, planos de preventivos de defesa civil, que é o que a gente está fazendo agora. Agora não é o momento de obra, não é o momento de correção de problema. Agora é o momento de uma medida super importante que é não estrutural. São os planos preventivos. Depois eu conto para vocês, ou agora, porque existe um plano preventivo aqui em São Paulo, um PPDC, né? Que ele está em ação desde 1988. Que aí era o segundo, eu falei da Leopoldina em 48, Caraguá 67, em 1988 tem um registro de vários acidentes no país. Estado de São Paulo, Minas e principalmente no Rio de Janeiro. Petrópolis. Então, Petrópolis, em 1988... morreram cerca de 177 pessoas também, principalmente por essas movimentações de talude, né, esses escorregamentos, né? Então é o marco, né? Olha, aí eu vou contar uma outra coisa, a história da recorrência, né? Não é novidade. Petrópolis 88, Petrópolis finalzinho dos anos 2000, agora recentemente Petrópolis, né, de novo 2011, Sim. E o ano passado as chuvas, eu diria que absurdas, né? Eventos extremos mesmo, de água em termos geológicos. Em termos geológicos, por quê? Não basta chover, tem que ter material, né? Para ser carregado, para ser deslizado de uma montanha e atingir moradia. Então são processos recorrentes. Então, por isso se é recorrente, a gente consegue, de certa forma, mapear isso, né? Identificar essas áreas. Eu consigo cartografar e apontar para o poder público, olha, as suas principais áreas de risco estão aqui, ó. É nessa encosta, nesse ponto da cidade. Vamos trabalhar agora com a prevenção, né? Com a correção, inclusive. Então, até então, né, 2008, a cada 20 anos, a gente via um grande acidente. O que chama a atenção é que a partir desse ano, a gente tem uma série de acidentes no país de grande proporção. E aí eu caso com a história da mudança climática. De fato, eu não tenho dúvida se mudou ou não, eu não sei, mas que a gente está tendo eventos cada vez mais extremos de chuva, isso é um fato. Isso preocupa demais. É não só a questão da defesa civil, de escorregamento, mas com todo o problema de cidade, né? As cidades elas foram construídas e acho que nunca ninguém pensou nisso. A engenharia trabalha, né, com valores, né, para obra, também pensando em recorrências de chuva a cada 100 anos, a cada 500 anos. Hoje, eles têm que trabalhar com outros parâmetros, que a gente assiste isso na TV, né? Qualquer sistema de drenagem para tentar disciplinar a água não dá conta. E já a gente pode contar um pouco do que é esse valor de chuva, né? Para a gente ter uma ideia, né? Porque a gente vê isso na TV também. O jornalista falando, olha, vai chover 100 milímetros nos próximos 3 dias, né? Ou tem uma previsão de 50 a 80 milímetros. E para nós é difícil, né? Para quem assiste, quem é da... E aí, que número é esse? É diferente de uma rodovia que você sabe o que é 100 km por hora, ou aqui na Marginal, né? 90 km por hora.
essa questão de medida de velocidade, a gente já tem uma ideia do que é. E de chuva? O que eu tenho que fazer em casa se chega um aviso da Defesa Civil que vai chover 80 milímetros nos próximos 4, 5 dias, né? E a gente tem essa sensação, né, Marcelo, de que a gente fica esperando o início do ano para ver qual tragédia vai ser anunciada na TV agora, né? Eu lembro ano passado que teve até um lance ali na represa, na região de Minas, que caiu uma estrutura, vocês lembram? Uma estrutura de Capitólio. De rocha, Capitólio. Capitólio, em cima Furna. dos barcos, né? Muitas mortes também. Com esses estudos que você até falou, da meteorologia avisar, de gente... O que precisa melhorar para a gente prevenir, né? Coisas que, assim, a gente que é mais leigo, parece que, poxa, a gente estava só esperando acontecer, né? Pô, ninguém viu isso, como que está a manutenção das estradas? Eles estão vendo as encostas. O que precisa melhorar nessa parte de prevenção? E o principal vilão é o próprio homem? Você acha que as construções, quando chegaram às habitações, ou o turismo foi feito de uma maneira que começou a prejudicar a região? Dá para eleger um vilão além da mudança climática? Um vilão sempre dá, né, para eleger, né? E aí eu trago para a gente, inclusive, até para a área técnica. Eu diria que tem vários vilões. Tá. É uma somatória de vilões. E puxando um pouco para o nosso lado, né, Flávio, da geologia, um desconhecimento geológico. Tá. Isso faz uma diferença enorme, ao meu ver, né? E não estou criticando a engenharia, a arquitetura, enfim, essas áreas que são afins a esse tipo de problema, né? É um pouco de desconhecimento geológico, de processo. Você vê, até então, ninguém sabia que uma região serrana eu podia ter a ocorrência de uma corrida, de uma avalanche de detritos. Né? Até hoje a gente vê as pessoas sendo pegas de surpresa, eu diria, nessas cabeças d'água. Todo ano a gente registra também mortes em cachoeira, em cabeça d'água. Você me perguntou de melhorias, né? Olha, a partir de 2011, o país passou e buscou essas melhorias. E até na questão internacional, né? Trazendo experiências de fora. Eu vou citar uma delas e vou lembrando aos poucos de outras. Uma delas foi a criação do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres. Então, de fato, a gente já tinha um SENAD, né? O SENAD é a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Mas eu acho que precisava ter equipes voltadas, né? Preocupadas com essa questão de monitorar a chuva, emitir alertas e esse alerta chegar em tempo nas prefeituras e que a prefeitura, de certa forma, chegue rápido na comunidade. Então é uma cadeia que é difícil, porque às vezes é emitido um alerta e até esse alerta se transformar numa ação de preventiva, e aí quando eu falo em prevenção é você retirar os moradores ou realocar temporariamente e preventivamente. Temporariamente porque a gente espera passar aquele evento extremo. Aí o técnico volta, avalia, população retorna ou não. Então, isso é o caráter temporário. E o preventivo, porque a gente está tentando chegar antes. Então, a criação de um centro nacional foi bem interessante. A outra coisa foi a questão de instrumentação, né? Então, aumentou enormemente o número de pluviômetros, que são aqueles equipamentos que, de fato, medem a chuva, e pluviômetros de coleta de chuva e emissão automática do valor. Então, hoje no meu computador eu sei quanto está chovendo hoje em Petrópolis, o que a gente infelizmente está assistindo no Espírito Santo, né? A gente está falando do período de chuva, infelizmente a gente está tendo muito problema agora, nesse momento, inclusive, no Espírito Santo. Santa Catarina também. Santa Catarina. Está embaixo d'água, Está embaixo d'água, você vê. Santa Catarina, as enchentes, inundações de grandes áreas de planície. A gente está vendo pouco escorregamento ainda, mas já, em função desse acumulado de chuva, e se voltar a intensificar a chuva, a gente vai ter problema de escorregamento. Defesa Civil já emitiu vários alertas, né? Então, o ponto positivo é essa questão da informação chegar para a população. Então, hoje a gente tem rádio, antigamente era rádio e TV, né? Hoje, com o Instagram, um Face, um YouTube, essas mensagens chegam rápido, e o WhatsApp, né, espalhando. Então, de fato, a tecnologia ajudando com que a informação chegue rápido. E essa é a ideia. Porque a população pode ajudar também, no que a gente chama da autoproteção. Ela recebendo uma mensagem, SMS, WhatsApp, de que aquela área está com problema, ela pode trabalhar com a autoproteção. Ela sai da moradia ou sai daquele cenário que é perigoso e vai, a princípio, uma área mais segura. Isso, de fato, já aconteceu, né? Deixa eu dar um exemplo só, né? A gente teve sérios problemas aqui no litoral de São Paulo em 2020, atingindo as cidades, principalmente São Vicente, Santos e Guarujá.
A gente tem mais de 45 mortes aqui em 2020, né? De chuvas assim, que já eu conto também de valores, né? Tô falando de chuva e não falei de valores, né? Mas enfim, uma moradora deu depoimento pra gente, porque ela recebe um SMS da Defesa Civil, e a Defesa Civil do Estado é responsável por isso, e a Defesa Civil do município também existe, né? Existe uma estrutura também responsável por repassar esses informes, e ela vendo aquela informação curta, rápida, que estava perigoso naquele momento, ela resolve sair de casa. E interessante que ela sai e chama vizinhos. E todos são salvos, porque horas depois a gente tem um grande escorregamento, um grande deslizamento, destruindo a casa das pessoas. Caramba. Então elas são salvas por uma mensagem. Então ela funciona. Então para nós é importante. Vai ser sempre 100% garantido? Não, infelizmente não, porque a gente está trabalhando com situações naturais e às vezes até potencializadas por nós, né? Por moradores, pela questão técnica de não dar um suporte para a comunidade, falar, viu, você vai fazer uma escavação no barranco? Vamos fazer desse jeito? Você vai jogar um aterro aqui para ampliar o seu terreno? Vamos tentar fazer um aterro um pouquinho melhor? Que são as coisas que mexem numa área de risco. Escorregamento num talude, numa escavação, e os aterros, né? O que é um aterro? Aquele material lançado, às vezes lixo, entulho, né? Que vai descer, é um material frágil. Então, às vezes, voltando ao vilão, né? Essa falta de orientação técnica faz uma diferença enorme. E pode salvar a vida. Então, são várias melhorias. Lógico, a gente está buscando hoje, né? E essa questão da internet das coisas, inteligência artificial e sensores, tudo em busca de a gente chegar rápido no problema, né? Agora, bom, a gente está falando para pessoas de São Paulo, que é a tua área principal de atuação, mas não a única, mas fala também para a população de todo o Brasil. Se tem uma coisa que é democrática, é esse tipo de assunto que a gente está debatendo, né? Porque a gente já falou de Santa Catarina, de Rio de Janeiro, de Nordeste, tem vários casos que aconteceram. Salvador, né? Salvador, Minas, enfim. Então, assim, é uma questão socioambiental fundamental nessa história. E você já elencou aí vários tipos de, né? A gente já falou de enchente, já falou de escorregamento, já falou de dolinas, a gente estava falando antes aqui, enfim. Se você pode elencar para a gente os principais exemplos para que as pessoas entendam, não é só uma questão de ocupação e tudo mais. E como é que, se isso passa por um mapeamento preventivo, da gente identificar, já tem uma noção, já há uma noção de quantas áreas de risco a gente tem em São Paulo e no país, e associar. Falou de Capitólio, que foi, na verdade, um deslocamento de um pedaço de rocha, de um bloco. Então, outro tipo de situação, não foi um escorregamento em si. Então, assim, pelo país, a gente já tem isso minimamente mapeado. E quais são os tipos mais comuns de desastres ou de situações de risco que são encontradas nesses mapeamentos? Capitólio foi uma situação muito interessante. Deixa eu aproveitar, Flávio, que você falou, né? Capitólio tive a chance de ser convidado por uma equipe de especialistas da Unesp de Rio Claro e da Universidade de Goiânia, né? Eles me convidaram para fazer parte, enfim, porque como eu estudo há muito tempo essa questão dos movimentos de massa, né? Então a gente chama de movimentos de massa, escorregamento, rastejo, quedas, tombamentos de blocos de rocha e as corridas, né? Eu tive o privilégio de participar com uma equipe bastante interessante para estudar o caso de Capitólio. E a gente vê a dificuldade que é quando a gente envolve um material que é rocha. Diferentemente do solo e da terra, né, que encharca, fica bastante molhada, ganha um peso excessivo e desliza, a rocha ela não necessariamente precisa da chuva para se deslocar, né? No caso de Capitólio, houve sim um componente chuva, mas de fato erodindo um pouco ali, quer dizer, tirando o material da base daquela grande torre, né, de rocha, mas é muito difícil, né, a identificação. Até hoje, como é que está Capitólio hoje? Para pular um pouquinho a história. Hoje um geólogo foi contratado, a todo dia ele faz uma vistoria, sempre uma vistoria visual, né? Tentando buscar sinais de superfície, indicadores que aquilo pode dar um problema, e aí libera uma visita controlada, hoje com o número de barcos reduzido. Tá. Que não deixar chegar tão perto, né? Não deixar chegar tão perto, já não são mais 40 barcos, né? Enfim, eu sei que isso é um problema, às vezes, pro empresário, pro dono do atrativo. Mas, de certa forma, é uma situação segura, né? E mesmo assim é difícil. Então, de novo, né? Tá na mão de um geólogo, de um especialista, dizer entra ou não entra. E de fato eu queria cada vez mais que a decisão fosse participativa, né? Como a gente vai fazer? Eu vou pular de paraquedas,
eu assino um termo, que eu sei dos perigos, quer dizer, a princípio eu sei, né? Qual é o risco do equipamento, do piloto, não sei. São vários fatores agravantes, né? Hoje, nessa questão da área turística, eu faria a mesma coisa, viu, turista? Nós vamos entrar aqui num canyon, existem paredes, paredões, pedra, não precisa ser uma torre daquela caindo. Um bloco de rocha métrico já vai causar um grande acidente, né? Então o turista ele tem que ser informado, lógico, com segurança, né? Com todo um mapeamento, toda uma identificação, mas de fato a gente está sempre no limite. Eu fico pensando, se a gente voltar no tempo, que acho que o acidente de Capitólio foi em janeiro. Se eu, que já vi vários acidentes parecidos, se eu passo ali meia hora antes, muito provavelmente eu não ia ver sinal nenhum. Porque a torre, visual, né? A torre, aquela principalmente, ela estava lá, estática. Eu não ia conseguir escutar um barulho, talvez, de uma areinha caindo, sabe, de algum estalo, ou algum tombamento que me indicasse uma inclinação quase que iminente. Eu poderia ter passado, tá ok, e meia hora depois cair. Culpa do Marcelo. Culpa do Marcelo, do geólogo Marcelo. O geólogo veio aqui e atestou que estava seguro. Culpa do Marcelo. Então, a gente trabalha com essa... E para nós é um problema, quer dizer, vamos dizer, trabalhar com essas questões do natural, né? Ou do que o Flávio lembrou bem, né? Existe uma discussão muito forte do natural, do socioambiental, né? Do antrópico favorecendo. E por quê? Capitólio tem algumas intervenções, tem a própria represa, né? O lago é de Furnas. Então, há uma variação do nível d'água que é normal. É como uma represa, como um lago trabalha. Essa variação tem um impacto nessa questão da erosão, remoção, enfim. São situações complexas, né? Mas no país, assim, por que a gente trabalha muito com escorregamento? Né? A gente chama esse processo um deslizamento, escorregamento. Que, de fato, é o processo que mais provoca vítimas no país. Então, se a gente for olhar os outros movimentos de massa, o escorregamento, de longe... Ele, hoje, acho que tem um colega no IPT que tem um banco de dados desde 1988. Lembra? Que é uma data marcante. Petrópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, estado do Rio, né? E acho que já se passou de 5 mil pessoas mortas por escorregamento. Parece um número pequeno, né? Mas para o nosso país, que tem uma estabilidade geológica, todo mundo fala isso, não tem vulcão, não tem sismo, né? Não tem tsunami, mas a gente tem esse problema, que são os escorregamentos. Então a gente... de fato monitora essa questão dos taludes. Então o principal, Flávio, eu diria que são esses taludes de corte e aterro. Escavações que a população faz numa encosta, num barranco e que potencializa o problema. Então é uma mistura, né, de relevo, né, terreno acidentado, tem uma topografia acidentada, com a forma de ocupação e aí todas as questões de intervenção, né? Porque quando você faz um corte, um aterro, eu tenho que trazer água para a moradia. Então eu posso ter vazamento. E a água aqui, para nós, é o grande agente deflagrador, né? O que vai provocar uma movimentação de massa é a água. Seja a água de chuva, como a água também de uma infiltração. Infelizmente, em muitos locais ainda tem fossa. E a fossa, além de ter o problema de poluição, tem essa questão da água, ela está encharcando ali o solo. Já deixa ele preparado para qualquer chuva mais fraca ele escorregar. Então, em termos de isso a gente vai ver em vários locais. Recife, Salvador, Manaus. Né? Manaus também tem outros processos bastante interessantes, são as terras caídas. Né? Mas, enfim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, são vários estados do país que a gente tem essas conhecidas áreas de risco. A combinação do relevo e da ocupação. Lembrando que eu falo da ocupação, mas eu gosto de ressaltar a questão da infraestrutura. Então tem rodovia cortando essas... A gente viu, né? A questão de Guaratuba, você lembrou bem, né? Do acidente agora. Vários escorregamentos em taludes em rodovia, agora no Espírito Santo. Na Serra de Santa Catarina também, além do escorregamento de solo, blocos de rocha rolando, atingindo as estradas. Então a gente tem isso. Então a gente tem esses mapas já. São milhares, eu diria, de setores de risco. Só para citar um exemplo, né, em 2010, 11, o IPT, a instituição que eu trabalho, né, a gente mapeou cerca de 410 áreas de risco só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, né? E o que a gente faz? A gente chama de área de risco, né, uma grande área, mas a gente tem uma metodologia que é setorizar essas áreas. Então a gente divide essas áreas. E por quê? Porque a gente sabe que o risco, às vezes, num determinado ponto daquele terreno, ele é maior do que o vizinho.
em função de uma inclinação maior, em função de ter escavações maiores, né? Poxa, se é diferente, então eu consigo setorizar. Então hoje a gente setoriza como? Tem uma área de risco, então a gente consegue fazer, esse setor aqui é de R4, risco muito alto. Esse outro aqui é R3, setor de risco alto. E tem um outro setor que é de monitoramento, a gente chama de SM, setor de monitoramento. E por quê? Prefeitura, Defesa Civil, por enquanto, esquece o SM, o monitoramento. Vamos atacar as áreas de R4, R3. Então existem esses mapas do que a gente chama do risco instalado, já existe. Agora, a gente também tem feito nos últimos anos uma carta, um mapa que a gente chama de mapa ou carta de suscetibilidade. Então a ocupação, a infraestrutura não chegou ainda, mas eu tenho como mapear o meio físico. E a partir de uma carta de suscetibilidade eu também consigo dividir, olha, aqui em termos de escorregamento a suscetibilidade é baixa, média ou alta. E aí sim eu consigo trabalhar com as restrições de ocupação ou de alguma intervenção, né? Então tem cartas de suscetibilidade, tem cartas de aptidão para tentar chegar antes, né? Para que de fato a gente não crie uma nova área de risco. Ou seja, é o exemplo típico de trazer o meio ambiente para perto da gente, que a gente sempre fala isso, né? De que o meio ambiente está sempre longe, uma área verde, bonitinha, isolada, um paraíso, e na verdade a gente está falando de questões ambientais muito próximas. Tratam-se de situações naturais, o escorregamento acontece onde tem gente ou onde não tem gente. Perfeito, é isso. Mas a influência do ser humano nessas áreas que estão sujeitas a esse tipo de situação modifica totalmente o cenário. Então, é de fato uma questão socioambiental de várias partes que participam dessa história. Você como geólogo, é um profissional que trabalha nessa área das questões naturais, na identificação das áreas de potencial de risco, mas eu imagino que você deva trabalhar com N outros profissionais de várias especialidades diferentes, até porque existem várias situações que a gente conhece em que remover a população do local é muito complicado. Até porque a pessoa às vezes não, boa parte das vezes não tem para onde ir, está lá por falta de opção, né? Como é que funciona isso? Quais são as equipes? Quem que está envolvido nisso? E eu não sei se você consegue dimensionar quantas pessoas trabalham no país ou se tem gente suficiente para cuidar de todas essas milhares de áreas de risco espalhadas pelo país. Tem gente suficiente para cuidar disso? Só para complementar, Marcelo, que acho que esse era um ponto que eu ia levantar, que é o lado social, né? E naturalmente a gente tem um preconceito quando a gente vê as matérias no jornal e fala também onde a pessoa construiu a casa, né? Mas às vezes era o espaço que ela conseguiu, né? Por ter dificuldade financeira, né? Tá nessa faixa de pobreza do país que é muito grande, né? Então, conta pra gente mesmo, você que esteve presente em consequentes desastres, como que é essa relação de tratar com as pessoas? Porque a gente acha que é simples, né? Mas imagina você deixar a sua casa, cara. Eu vou embora da minha casa, tenho que levar tudo daqui, né? E vai para onde? Vai para onde? Não, é uma situação, eu diria que é a mais complicada para a gente na nossa avaliação. E lá no IPT a gente preza por isso, né? Se a gente puder deixar as pessoas mesmo sabendo que é uma área de risco, é uma área perigosa, a gente preza por, às vezes, manter. E aí já eu falo de um conceito, a gente fala de conviver com o problema. Então, quando a gente fala em plano preventivo, a ideia é que, utilizando tecnologia, né, e técnica, a gente conviva com o problema e, de fato, mantenha as pessoas até que o problema seja solucionado, porque são milhares de pessoas ocupando áreas perigosas. E aí infelizmente, uma boa parte com uma pobreza extrema, né? Coisas assim, inclusive inaceitáveis. Eu não sei como o país aceita pessoas ocupando determinadas áreas, e não só do ponto de vista geológico. Eu diria que do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de infraestrutura. O país, a gente enquanto sociedade, aceita isso. Se eu trouxesse fotos de áreas que a gente visitou, não é só a encosta, não é só o talude. A quantidade de esgoto, de problema sanitário, de doença, inclusive, para a saúde, né? Uma boa parte dessas pessoas vão ao hospital, né? E que não precisaria. Se fosse um país, e eu acredito que a gente vai chegar um dia lá um pouco melhor, a gente vai eliminar esse outro risco, que é o risco da saúde, né? Lógico que a gente tem esse olhar voltado para o geológico, né? Então, de fato, a gente tem 2 contatos muito grandes com a população, que é aquilo que eu comentei. Durante os mapeamentos das áreas de risco, não está chovendo, sol, você consegue caminhar pelas ruas, vielas, e ter uma interação, às vezes, até interessante com a população, para conversar com eles e, de fato, tentar ver a percepção deles de risco
e tentar melhorar essa percepção, né? Nunca piorar. Meu medo sempre foi piorar, porque ele já tem uma percepção de, poxa, que momento é perigoso. E a gente até brinca e fala, viu? Vocês conhecem muito melhor a área do que eu, quanto geólogo. Porque você está aqui morando há 10 anos, 15 anos, você sabe se aquele barranco já instalou ou não, onde é que escorregou, porque eu estou vindo aqui pela primeira vez. Então tem uma integração muito interessante com a comunidade, né? Eles recebem bem assim? Eles aceitam? Tipo, de fato, vou pensar? Ou... Existe um segredo, eu acho. Existe uma técnica deles receberem bem. E a gente vai... E aí é uma experiência do profissional, né? Eu estou trabalhando com isso há 20 anos. Eu diria que hoje eu nunca tive nenhum problema de conversar com os moradores, seja lá quem seja o morador. Pode ser o morador... aquela senhorinha idosa, doméstica, como até o outro lado do risco social, que a gente às vezes tem que pedir autorização para entrar em umas áreas, que eu compreendo completamente isso. Então nesses 20 anos, eu diria que eu não tive nenhum problema sério em conversar. Então eu acho muito gostoso. É uma oportunidade. É muito bacana. Porque é o que você falou, você vê a realidade, né? Você tenta entender por que a pessoa está ali. E a maioria não queria estar ali. Queria ter uma situação melhor. E aí vem uma questão também. Uma vez houve um seminário no IPT, o título é assim, é possível ocupar uma encosta? E um dos resultados desse seminário foi sim, é possível ocupar uma encosta, uma cabeceira de drenagem, basta ter essa orientação, né? Então, infelizmente, poder público, a gente quanto técnico, não dá tempo de chegar, porque existe essa necessidade. E em função até da economia do país, o número de áreas, um pouquinho o número de invasões, aumentou também, né? Quer dizer, novas áreas de risco sendo criadas. Então tem esse momento que a gente tem o contato do mapeamento e tem o contato da emergência, que é um momento completamente diferente. E o que é emergência? É quando a chuva já provocou um escorregamento, ou vários, já atingiu moradias, há pessoas soterradas, e aí a gente, enquanto geólogo IPT, a gente dá esse apoio para a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do município e ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é a primeira equipe que chega, né, para atuar ali na questão do resgate ou, infelizmente, a busca de corpos. Então, a emergência é uma situação bastante crítica, inclusive. Então, é outro contato que a gente tem. E aí, lógico, aí a dinâmica, existem várias dificuldades, porque a partir do momento que tem parte da família soterrada, você tentar... E é uma área de risco iminente, né? Eu quando vou para uma área dessa, eu já fui em dezenas, né? Hoje eu fui até olhar no meu pequeno histórico lá, acho que eu já fui em 140 ocorrências de atendimento de emergência, né? Desde as grandes até as pontuais, né? E eu fico muito preocupado, inclusive, com as equipes de resgate. Por quê? A gente, não é porque eu sou geólogo, o bombeiro está de farda, que a gente é super-herói. E, infelizmente, a gente tem vários acidentes também de novos escorregamentos atingindo equipes durante o atendimento. Já chegou assim, tipo, o cara, nossa, eu preciso escavar ali porque tem gente embaixo e você tem que falar, não, mas se você mexer ali vai cair mais. Já aconteceu deles estarem escavando, a gente alertar, olha, tá perigoso. E por quê? Porque eu monitoro duas coisas numa emergência hoje. O quanto choveu, que a chuva é um indicador para mim, e o quanto vai chover nas próximas horas, porque isso define muito bem para mim, né, a estratégia de vamos avançar ou não. Né? Infelizmente, uma boa parte desses acidentes é à noite. E à noite o que acontece? Não consigo enxergar, eu não vejo a encosta, eu não vejo uma árvore tombando, eu tento só buscar som, mas é complicado porque às vezes é muita gente atuando, é a população que não quer sair porque o ente está lá. Então é uma situação perigosa, mas enfim, também requer uma certa experiência. E aí eu complemento, né, você falou tem gente suficiente? Não tem gente suficiente. E uma boa parte que trabalha com isso ainda não tem experiência. E a gente percebe, né, acho que como toda área, né, precisa ter uma experiência para poder trabalhar na questão do mapeamento e principalmente na emergência. Então eu alerto todos os colegas do país inteiro. Eu fico muito preocupado porque eu já vi colega do bombeiro ser soterrado e morrer. Né? Eu já vi gente na verdade, colegas, tiveram que sair correndo. Né? Guarujá, em 2009, a gente foi atender um acidente grave na Vila Baiana. Um escorregamento enorme, já tinha chovido 110 milímetros durante o dia, né? Ocorreram alguns escorregamentos e aí, infelizmente, um deles soterrou uma casa onde tinham 2 crianças. E a gente foi prestar esse apoio ao bombeiro e, enfim, isso de madrugada, né? E durante esse atendimento de emergência, pelo menos 2 vezes durante a noite, 2 grandes escorregamentos, né?
descendo pela encosta e chegando muito próximo da gente, inclusive, sabe? Aquela situação de sair correndo. E naquele momento a gente não ter tempo e nem condição de montar uma rota de fuga, né? De alertar, ó, aqui só vão ficar 5 bombeiros. Tava uma bagunça generalizada no primeiro escorregamento. Depois desse segundo escorregamento, a gente conseguiu, de certa forma, tirar todo mundo. Polícia, chama, ó, tem que sair. Vai morrer mais gente. E aí é inadmissível morrer mais gente, né? Puxa. Com a presença de todo mundo ali, né? Aí sim, rota de fuga, 3 bombeiros escavando, 2 em pontos observando áreas onde eu indiquei, inclusive, eu e outros colegas, né? E a gente ali dando esse apoio. Ó, eu apitei, vamos sair correndo para esse lado. Tudo isso para tentar minimizar um problema, né? Um novo acidente. Então tem esse contato também na emergência com a população. De fato, dependendo do tamanho da situação, a população entende. Se eu falar assim, ela nunca me viu. De repente aparece o Marcelo Gramani, geólogo. Eles não sabem, não querem saber. Por que eu tenho que sair de casa? Quem é você para falar isso? Quem é você para falar isso? Eu tenho minha televisão, eu tenho minhas coisas aqui. E infelizmente isso acontece, né? Às vezes as pessoas saem e tem lá um certo roubo, né? Mas enfim, dependendo do tamanho do acidente, eles entendem e saem rápido. A gente consegue passar essa segurança para eles, até a confiança. Acho que eles enxergam na nossa cara, né, que a situação é complicada. Lógico, existiam situações, né? Um outro colega, experiência dele, eu estou contando aqui, né? Dele estar em Cubatão, inclusive, uma família, eles não queriam sair da casa e o risco era iminente. O risco mesmo de... A gente fala em risco, mas é a possibilidade, né, de ter um acidente, né? Eles não queriam sair, de certa forma convenceram a mulher, tirar a mulher e os 2 filhos, e o rapaz ficou para tentar cuidar dos bens. Mas ele ficou com uma certa desconfiança, né? E ele escutou um estalo e aí ele saiu correndo, porque ele ficou acordado, né? E realmente, a gente teve um escorregamento, teve um problema sério, né, de movimentação e destruiu completamente a casa dele. Se eles não tivessem saído tinha morrido todo mundo. Mas o alerta já funcionou de alguma forma para que ele ficasse atento e não dormiu, né? Não dormiu. Isso a gente é uma orientação, às vezes, pode parecer estranho, né? Fala, poxa, mas parece irresponsabilidade. No fundo não é. Porque tem tanta gente ocupando essas áreas que você tem que buscar qualquer recurso. Para mim, qualquer recurso é válido para salvar alguém, né? Então, manter alguém acordado numa moradia, atento, ou, lógico, o ideal seria retirar, né? Relocar preventivamente e temporariamente, até a situação melhorar, né? É um pouco que hoje alguns municípios no país, vou citar Petrópolis, Salvador, trabalham com a questão das sirenes. É uma questão polêmica também, né? Porque tocar uma sirene, de certa forma, é fácil. Em que momento tocar? Em que momento eu aperto o botão para alertar uma população que ela tem que sair das moradias e buscar um abrigo seguro, né? Tem funcionado, quer dizer, é um pouco acho que da experiência do país em trabalhar com esse tipo de tecnologia, né? Mas é um recurso também. Agora, sem demagogia, da minha parte, eu quero dizer, que a gente está falando de casos, você falou, tem um cadastro de 5.000 mortes, alguma coisa assim, e eu falo, sem demagogia, eu falo que as estatísticas só valem quando estão fora de casa, né? Porque uma morte dentro de casa é 100%, né? Então aí a estatística muda, deixa de ser número, né? E passa a ser uma pessoa próxima, uma pessoa querida. E nesse sentido, existem várias outras situações em que individualmente as pessoas se expõem a riscos por falta de informação, por falta de educação. Algumas delas, como essas histórias de ocupação do morro, são mais difíceis de se lidar, envolve poder público, envolve, enfim, uma questão socioambiental maior. Mas tem, todo ano, e nessa época de chuva, acontece gente sendo levada enxurrada em rio, principalmente na região de Minas Gerais, que tem umas cachoeiras belíssimas, né? Enfim, mas em todos os lugares do Brasil acontece isso. Enfim, gente entrando em caverna sem acompanhamento técnico, né? Eles têm várias cavernas espalhadas em várias regiões, não vou citar aqui para não falar de um parque específico, mas alguns mais estruturados, outros não, mas as pessoas acabam indo. O que você pode dar como uma dica de utilidade pública para que essas pessoas elas têm que se ater a que tipo de situação para evitar se expor a esse risco sem conhecimento? Até no Nordeste teve falésias, né? Que caiu em cima de um casal. Perfeito, né? Perfeito. Você vê uma praia, né? Aquele paredão de rocha, um misto de rocha e solo. Que vai para a região de Pipa. Isso. E não foi um acidente só, né? Tem uma recorrência. Então, essa recorrência para nós, de fato, é um alerta.
Então as pessoas assistem na televisão, poxa, caiu um pedaço da falésia, é um lugar perigoso. Então ter essa sensibilidade, poxa, é um lugar perigoso, já acende uma luz amarela-vermelha na mente daquela família. Você vê, eles foram se abrigar do sol, eles foram buscar a sombra ali na falésia. Poxa, poder público, sabendo disso, a gente não é criativo para inventar alguma coisa para deixar uma sombra, sei lá, alguma barraca, enfim, não sei também, não estou sendo criativo agora, né? Mas de fato a gente é criativo. Pô, se a sombra é um atrativo para a proteção da... Vamos criar alguma coisa que fuja um pouco ali do... Porque a falésia você não vai tirar. Mesma coisa que você lembrou bem das cavernas e das grutas, né? Depois de Capitólio, né, a gente lembra muito de Capitólio. E por quê? Chama muita atenção. Foi para a mídia, né? A cena é muito impactante. Né? A cena é impactante. A gente dificilmente vê uma torre de rocha daquela dimensão tombar, né? Atingir embarcação, né? Isso foi em janeiro. Mas em outubro, não outubro, assim, outubro anterior, teve um acidente gravíssimo. Eu tive a chance de participar, pedido até do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que foi a queda de uma laje, do teto de uma gruta em Altinópolis. Eram 27 pessoas e não eram visitantes de gruta, eram bombeiros civis em treinamento. Você vê que interessante. Pessoas que a princípio teriam que ter um olhar um pouquinho mais sensível, mais crítico, dentro de uma gruta, em arenito, aí puxar o lado geológico da história, porque as grutas são de vários tipos, né? Calcário, são belíssimas, e tem de arenito, né? Cai a parte da parede e do teto em cima de cerca de 15 pessoas. Infelizmente, 9 morreram. 5 homens e 4 mulheres. E aí a gente foi chamado nessa emergência para ajudar o Corpo de Bombeiros. Por quê? Nós vamos ter que botar a equipe para tentar achar as pessoas. E o restante do teto? E o restante da caverna? Cai ou não cai? Aí entra a questão nossa, do especialista, e orientar as equipes do Corpo de Bombeiro a como atuar, o que fazer, como escorar. Se bem que a escola eles são bons, né? Eles são muito bons nisso. Mas em que ponto escorar? O que observar? Então, de fato, eu cheguei no dia e falei, como geólogo, viu, comandante? O coronel estava no comando. Eu sei a idade da rocha, eu sei o nome da rocha, eu sei como ela se formou, mas se você me perguntar, vai cair daqui 5 minutos? Aí eu vou ter que pensar, porque é difícil. Porque a gente vai atrás de sinais, né? Eu não tenho sondagem, eu tenho nada, informação desse arenito, né? Que vai me ajudar a dizer, vai cair ou não enquanto é a equipe. A única segurança que eu vou te dar é o seguinte, eu vou ficar com vocês. A equipe vai estar lá embaixo, eu vou estar lá embaixo. Então, ou sai todo mundo, ou não sai ninguém. Foi a frase que eu usei para que bombeiro um pouco em empolgação, né? E de fato era isso. Foi, acho que um dos atendimentos onde eu passei mais medo. E sabia do perigo, mas eu tinha que estar com eles, né, para tentar, porque existia familiar, amigo, todo mundo esperando, a 2 quilômetros dessa gruta, né, porque o acesso era por uma trilha, esperando o resgate, na verdade a busca, achar as pessoas, e a gente achou. A gente ficou lá até a meia-noite e pouquinho, tirou todo mundo foi entregue. Então tem isso, né, a gente, enquanto especialista também, tem uma certa dificuldade. Agora, o visitante, uma área turística, ele tem que ter, de certa forma, ele tem que receber uma informação mínima. E aí é responsabilidade do dono do atrativo ou do poder público, né, que tem muitas grutas aqui no interior de São Paulo, em Arenito, que a responsabilidade é da prefeitura. Então, de certa forma, eles têm que, de alguma maneira, e aí vem o apoio nosso, né, enquanto IPT, enquanto instituição, que apoia o Estado, que apoia a prefeitura, de levar essa informação para tentar, olha, fica atento a isso, né? Então, você está na drenagem, se vier uma água um pouquinho mais barrenta, folha, fica atento, tira todo mundo da água, que pode ser um sinal de uma enxurrada, de uma chuva forte de cabeceira, né? E o contrário também vale. Porque eu sempre lembrei o colega, eu falo muito do bombeiro, que a gente tem um trabalho intenso com eles, né? E falei, viu, até o Major Palumbo, essa é uma dica importante, mas a falta de água também. Aí como assim, Gramani? Não, você está numa drenagem, que tem lá uma vazão, né? Você vê aquele riozinho passando, e de repente ela para, fica calma, fica em silêncio, que a gente brinca, né? Ou diminui o nível, isso pode ser um indicador de um barramento dessa água montante, lá na cabeceira, lá para cima. Quer dizer, se houve um barramento por qualquer problema, ou um escorregamento, um estrangulamento, né? Esse material pode vir muito rápido, como se fosse uma ruptura de uma barragem, como a gente viu lá em Brumadinho, em Mariana. Vem de repente.
Então, de certa forma, a área técnica tem que mostrar. Mas deixa eu só... Sabe o que é curioso nessa história? Acho que se você perguntar para qualquer brasileiro se acontecer um terremoto, o que você faz? A pessoa vai para baixo de um batente de porta, debaixo de uma mesa, é isso aí. Se você perguntar para qualquer brasileiro, como é que acontece um tsunami? Porque a gente vê isso, dá até filme, né? Não, se o mar recuar demais, mas a gente não sabe lidar com os problemas que a gente tem aqui, a gente enfrenta aqui. A gente tem aquela imagem de que o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem... Então tá tudo certo, a gente é um paraíso, né? A gente mora num paraíso e tudo mais. Não deixa de ser verdade de um certo ponto, mas a gente tem, pela falta de informação, problemas. E aí, indo nessa linha da informação, você falou várias, para mim tá muito claro. Acho que pro Fernando tá começando a ficar também. Não, eu vou assistir a entrevista sempre antes de viajar. Em algum lugar, porque daí eu vou prestar atenção nos detalhes que ele falou. É uma folha, aqui tá recuando e tal. Mas só para fazer um esclarecimento aqui, você tem falado, eu sou geólogo, e você é um especialista nessa área, mas tem muita gente que ainda não sabe o que um geólogo faz e por que a tua especialidade se encaixa muito bem nesses assuntos que a gente está encontrando, né? Então você citou, poxa, eu conheço a rocha, conheço tudo, mas eu não sei te dizer se vai cair em 5 minutos. O que faz um geólogo e qual é a tua atuação? Por que a tua formação te torna um especialista nessas questões? Olha, a formação eu me formei, né, junto com você, né, Flávio, em 1996, no Instituto de Geociências da USP. E de fato, quantas aulas a gente não teve sobre vulcanismo, rocha vulcânica, sobre ambientes de sedimentação costeira, né? Uma conversa muito geológica, inclusive, né? Sobre os terremotos, as ondas sísmicas, ondas P, onda S, o que significa cada uma dessas ondas, né? O que fazer no caso, poxa, eu vou para o Chile, eu vou para o Japão, tem que ficar atento a algumas coisas. E, de fato, quantas aulas a gente teve sobre, a gente chama processo do meio físico de superfície. Então, a gente aprende muito a questão do interior do planeta, e é super válido isso, né? Mas é aquilo que o Flávio lembrou bem, né? A gente tem pouca coisa das nossas realidades, dos nossos desastres, dos nossos movimentos, né? Do nosso ambiente. E hoje não, hoje tem isso mudou um pouco nas universidades, né? A própria Unesp trabalha bastante no curso de Geologia e de Engenharia deles com essa questão do meio físico, né? De entender o fenômeno. Que tem isso também, né? A gente às vezes fala, mas entende pouco. Então, quando eu falo só para dar um exemplo, né? Uma enchente ou uma inundação, alguém podia falar, mas eu pergunto sempre, mas qual inundação você está falando? Aí a pessoa, não, inundação da água que cobre. Calma, porque pelo menos eu tenho 2 grandes inundações, que a gente chama de gradual, a água sobe de certa forma lenta, você consegue ver ela subindo, e eu tenho uma inundação brusca. Então, no mínimo, eu já tenho duas formas de inundação. Então, não basta eu falar, é um escorregamento. Pô, mas Gramani, qual escorregamento é esse? É um planar, é volume pequeno de solo, vai ter rocha. Então, a gente tem que avançar um pouco mais. Aí entra a questão do especialista. Isso demora um pouquinho, às vezes, né? Eu, quando comecei lá no IPT em 2002, eu entrei para trabalhar numa seção que eu gostava do nome. Agora mudou, né? Chamava de seção de processos e risco geológico. Então eu tenho que entender do processo e tentar quantificar ou qualificar os riscos geológicos, né? Isso demora um pouco. Então, de fato, acho que faltou, hoje não, né? Mas na nossa época faltou informação com relação a isso, né? E aí você vai aprender onde? Onde, né? Nas instituições que já tem os especialistas. O IPT, para vocês terem uma ideia, fez a primeira carta geotécnica do país, que é outro mapa também, que vai te mostrar problemas num ambiente urbano e vai te dar condições de restrição ou não à ocupação. E o que fazer? Isso é 1979. Né? Em Santos, em 1956, tem uma primeira atendimento de emergência com o pessoal do IPT também. Morros de Santos e São Vicente, né? Vários escorregamentos, a turma tentando entender. E lá nasce, por exemplo, as formas, os tipos de escorregamentos no Sudeste ou no país. Você vê como a ciência ela tem essa questão da evolução, né? E precisa desse tempo. Precisa ter um tempo da ciência e da pesquisa e do pesquisador, né? Por isso que eu comentei, né? A gente tem muita gente boa no país, né? Não é uma crítica, mas tem muita gente ainda que precisa ter essa questão da experiência para poder passar a informação. Não é simples, não é assunto simples, né? Mesmo porque envolve a vida das pessoas. Isso para nós é um problema, né? E aí você entra em brumadinha. Então, eu queria entender, como leigo total mesmo, né, no assunto, a diferença do que aconteceu lá, né? A gente que assistiu às reportagens,
a gente entendeu, né, e colocou muita culpa nas empresas que estão explorando mineração lá, né, que teve aquela consequência. Nesse caso, como é que foi? Foi exatamente isso? Foi uma consequência de uma exploração e que não tomaram os cuidados devidos e acabou na tragédia, e se tem risco disso voltar a acontecer? Eu, assim, sem ter estudado e nem pisado no lugar, né? Eu, às vezes, não comento se eu não conheço o lugar. Assim. Mas a gente sabe um pouco dos casos e, enfim, da experiência também. Morreu gente. Teve um problema, né? De ruptura de uma barragem. Alguma coisa falhou. Tá. E aí é interessante que as equipes que investigam o acidente, é importante investigar um acidente. E não é para culpar alguém, né? É para a gente aprender com o acidente. Onde é que a área técnica está falhando? Então, vou citar só um exemplo de Brumadinho. Teve problema na gestão talvez do depósito, no lançamento, do controle da água, daquela prainha que fica... Abrindo só um parênteses nessa questão, assim, de novo, para contextualizar, pode ter alguém que não conheça a fundo ou minimamente tecnicamente o caso. A gente não está falando numa situação natural. Né? A gente está falando de uma barragem de rejeitos que era utilizado por uma empresa de mineração que explorava a região. Então você tinha uma estrutura de engenharia montada e essa estrutura colapsou. Enfim, essa estrutura que teoricamente teria que conter... Rompeu, exatamente. Aí É uma estrutura que tem projeto, que tem cálculo e equipes, de certa forma, experientes ali para montar. Porque eles sabem, né? Quando a gente fala em rejeito, o que é o rejeito? Então tem uma exploração de um certo minério, só que você não retira 100%. Uma boa parte, inclusive, é de material que não serve para nada ali, para aquele setor econômico, para aquela mineração. Então, vou explorar lá o carbonato, uma parte não é utilizada. Vou explorar o zinco, uma grande parte. Aí, depende do minério, você tem porcentagens diferentes desse tipo de material que tem que ser depositado em algum ponto. No passado, falou, vamos construir barragens, e são barragens diferentes da barragem tipo A, para acúmulo de água, né? É outro tipo de concepção de barragem. Poxa, vamos pegar esse material que é descartado? Então alguém falou, vamos criar barragem, inclusive que a estrutura da barragem é feita pelo próprio rejeito. Lógico, sofre um tratamento, né? Enfim, é uma outra mistura, mas vamos aproveitar esse material. E aí, só aproveitando, a gente tem várias formas, inclusive 3 principalmente, de construir essas barragens, né? A de jusante, né? Onde é o corpo da barragem, ela vai crescendo para baixo. A gente chama de central, né, onde o corpo da barragem, na verdade, vai crescendo para cima. E aí também, para ilustrar, quem já assistiu o filme do Super-Homem, era aquela barragem que... de barragem de água, Hoover Dam, que no final das contas acaba se rompendo. A Lois Lane fica soterrada, fica inundada. É uma pena que ele não tem um super-homem, né? Que ele consiga voltar. Não é? E ele volta, faz a Terra girar ao contrário e volta no tempo. E volta no tempo. Seria excelente. Quanta coisa a gente ia corrigir e outra... Ficou até com medo, né? Alguém mudar o rumo de algum tipo. Uma ideia para o Elon Musk aí, se quiser desenvolver uma tecnologia dessa, é interessante. Pode ser, né? Quem sabe, né? Tá tão acelerado isso, né? Eu torço para isso, que a tecnologia de fato ajude a gente a viver melhor. Eu tenho dúvida em algumas coisas, né? Você estava falando dos tipos de barragem quando eu te interrompi. Mas a terceiro tipo seria essa barragem que ela vai crescendo, eu diria, para cima, para montante. Então o que acontece? Que em termos de... Quando a gente vai fazer uma conta sobre o risco, a probabilidade de essa romper seria maior. Tem colegas que falam, não, se eu tenho um projeto de barragem, nenhuma pode romper. Nenhuma pode ser pior do que a outra, porque ela tem que respeitar um projeto. Enfim, então a gente pode ter falhas no projeto, na gestão e, no gerenciamento, inclusive, dos dados, né? No caso lá de Brumadinho era isso, era um depósito imenso lá de rejeito, barragem de montante, onde de fato você pode perder o controle em alguns pontos. Por isso que uma estrutura como essa é monitorada. Então existiam sensores, existia instrumentação, existia sondagem, existia uma série de informações. Eu lembrei que era uma área que tinha o lance do alarme lá que vocês comentaram. Né? Tinha um alarme, enfim, de certa forma, você vê, para deixar toda uma área industrial, setor administrativo, no pé de uma barragem dessa, a turma, de certa forma, tinha uma segurança naquilo que eles estavam monitorando. E aí entra um problema que eu acho que aconteceu não só em Brumadinho, mas em outras obras. Eu monitoro bem, eu tenho a cada segundo, eu sei se aquele meu solo, aquele meu talude, mexeu ou não. Então mexeu 0,01 milímetro, mexeu 1 milímetro, enfim, não importa o número. O que eu faço com esse número? Eu tenho esse número. Alguém tem que tomar a decisão e falar, viu, a gente está numa faixa crítica agora, vamos ter que tomar alguma ação. Eu lembro disso porque a gente teve também o acidente do metrô aqui de São Paulo, onde tem é um túnel, é um tipo de obra. A gente falou de barragem, de Pinheiros, colapsou, né? de Pinheiros. Também era uma obra, super obra, um consórcio experiente, o metrô acompanhando.
De fato, o túnel sendo monitorado, medição diária, e os números estão lá. Poxa, mas mexeu tantos milímetros, o que eu faço com isso? Então, de fato, hoje a gente tem gráficos, pode ter de Brumadinho, de umas centenas de obras, onde eu tenho o número, o gráfico mostrando que aquilo está mexendo ou está descendo, e a decisão. Quem é que toma a decisão de falar, viu, para a escavação, tira todo mundo do setor administrativo de Brumadinho. Então tem isso, tem uma dificuldade, eu acho, ainda hoje, de o que fazer com aquela informação, tomar a decisão. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho rápido, depois vocês me lembrem, para não fugir um pouco do tema, sobre o Plano Preventivo de Defesa Civil. Existe esse plano aqui em São Paulo desde 1988. Como é que ele trabalha? Ele trabalha com três critérios, que é a chuva acumulada, o presente, a previsão meteorológica, o futuro, e vistoria de campo, que também é o presente ali, né? Quer dizer, a chuva acumulada é o que caiu, né? O passado, praticamente o passado. E por que isso? Então existe uma correlação chuva e escorregamento. Hoje eu sei mais ou menos, olha, se chover 80 milímetros em 3 dias, a probabilidade de eu ter um escorregamento é muito grande. O que eu faço? Bateu 80 em determinadas áreas aqui em São Paulo, equipe de defesa civil, já foi treinada, já foi capacitada, vai para as áreas de risco, buscar sinais. Enquanto isso, o meteorologista ele vê a previsão meteorológica. Bom, já acumulou 80, mas essa frente fria, essa ZAC, enfim, esse sistema vai continuar atuando ou vai dissipar? Então são 3, e por quê? Para tomar decisão. Se bateu 80, tem previsão ruim meteorológica de continuidade de chuva, e o técnico em defesa civil viu algum sinal, qual é a ação? Ele não volta para uma reunião, ele tira os moradores. Então eu estou contando coisas assim de dados que chegam e você tem que tomar uma decisão. De alguma forma, a sociedade participa dessa decisão? Dá um exemplo. Você citou Cubatão, que é uma cidade aqui no estado de São Paulo, que fica à beira da Serra do Mar. Né? Então tem várias empresas, por exemplo, que ficam coladas na encosta. E se não está diretamente na encosta, tem vários morros que são residuais lá dessa área e que tem a mesma situação. Essas empresas estão cientes, estão treinadas para esse tipo de situação? E vale a mesma coisa para a sociedade civil. Moradores dessas regiões, como essa e em outras regiões do país, recebem esse tipo de orientação prévio antes de um acidente acontecer. Eu tenho certeza que o pessoal hoje da região serrana do Rio está mais antenado a esse tipo de assunto. Mas de outras regiões que ainda não aconteceram acidentes, essas pessoas estão orientadas de alguma forma ou existe um plano para orientá-las para que isso daí colabore para evitar novos acidentes? Então, você tocou num ponto e eu espero que as pessoas na região serrana, em qualquer lugar de área, lembrem-se do problema. Porque, de fato, tem colegas que trabalham com a sociologia dos desastres, com a questão assistência social, eles falam, passa um tempo, passa 2, esquece completamente. Isso é um problema. Porque esquece que ali um dia rolou uma pedra, que tombou uma torre, que houve um escorregamento, que morreu gente, inclusive. Então, quando a gente volta em Petrópolis, ou os colegas voltaram lá, eles esquecem. E esse esquecer, de certa forma, é relaxar. Relaxar naquele instinto que você tem de tem que salvar todo mundo, tem que me salvar e salvar todo mundo. Então, eu espero que as pessoas não esqueçam disso. E saibam que esse é o período crítico para nós aqui Sudeste, né? Nordeste um pouquinho mais tarde e tal. E você tocou num ponto que é um dos mais importantes hoje, né? Que é informação pública e treinamento da comunidade. Então eu falei num sistema de defesa civil, que eu tenho a defesa civil do Estado, que controla as regionais de defesa civil, que controla as municipais. E tem um ente que para mim é chave de tudo, o pessoal fala é a ponta, que são os NUPDECs, por exemplo, são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil, que de fato é o representante na comunidade, que às vezes vai transformar esse linguajar nosso muito técnico, a gente tenta não falar tão técnico e não precisa, né? Mas ela é o NUPDEC, por exemplo, que vai transformar essa informação numa coisa, gente, é agora. É o tradutor. É o tradutor. Apertei o botão, é o tradutor. Então você tocou num ponto que é importante. A informação não pode estar na minha mesa, né? Não pode estar num livro só. Ela tem que chegar de fato às comunidades, a tudo, né? A um turista, né? Você estava falando do turista, tem que chegar a informação. E é um papel de todo mundo, né? E aí hoje a gente tem esse recurso, diria até fácil, né? Hoje a gente está aqui batendo um papo
importante, bom, né? Um assunto que para mim é importante, né? E isso aqui vai ser... a gente vai transformar isso, sabe, numa divulgação. E não é uma divulgação porque a gente gosta de aparecer, né? Eu nunca gostei de aparecer. Aliás, o teu canal no Instagram é aberto, né? O meu canal no Instagram é aberto. Então, passa o endereço, porque você posta vários vídeos muito legais, ilustrativos desse tipo de situação que acontece, para o pessoal poder te seguir aí e acompanhar algumas novidades. Eu procuro colocar meu vídeo, foto, porque é uma imagem a gente não esquece, né? Quase uma lavagem cerebral. Aquilo, poxa, eu vou pensar bem... Porque ninguém mais visita Capitólio do mesmo jeito, né? De tanto que viu os... Cara, eu perdi a vontade de ir, você falar a verdade. Dá medo, né? Dá medo. É lindo, é belíssimo o lugar. Tem canyons, por exemplo, que eu assim, se o turista aceitar, eu liberaria. Assim, tem várias lajezinhas de rocha prontas para cair. Eu passei 2 dias lá, não caiu nenhuma. Mas enfim, o lugar tem uma beleza, né? Que é tão espetacular. É lindo. Existe o risco de eu voltar aqui, embora para casa. A nossa vida é um pouco isso, né? A gente tem outros processos, raio. Então, quantas vezes em campo, né, Flávio? A geologia trabalha muito em atividade de campo. Quantas tempestades a gente não pegou? E aí a gente podia ser... Que instrução você recebeu no caso de uma tempestade com raio? O que você faz? Ninguém sabe. É deitar no chão também, não é? Deitar no chão é uma delas, fazer uma bolinha. Né? Você abraçar suas pernas e transformar numa bolinha diminui muito a chance de um raio te pegar. Mas você vê, a gente não tem essas informações assim amplamente divulgadas, né? Então a gente tem às vezes aí um papel até da mídia, né, do jornalista, né, de levar às vezes, agora está mudando um pouco, né? Eles tentam alertar, mas hoje eu já começaria com essas reportagens antes do acidente. Eu sei que para uma imprensa o acidente pode ser uma coisa, um atrativo, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar o antes. O Flávio falou nisso, né, na prevenção, né? Uma consciência ambiental, né? E a gente volta na educação. Se a gente preparasse, né, de repente as crianças também com esses temas, né, que são não só o tema, aquela coisa de matéria chata, né? Não dizendo que ideologia é chata, tá? Eu acho que não. Porque não é. Eu tô dizendo dessas coisas práticas, né? Que é a vida. Estudar como cuidados, né, que eu devo ter quando eu vou viajar, né? Eu recebo às vezes críticas falando assim, poxa, você só coloca desgraça no seu Instagram, mas não é a desgraça. É um alerta, né? É um informe. Então, eu até esqueci, né? O meu Instagram é o @marcelo.gramani, é isso, né? Ele tá aberto lá. E para isso, e é um Instagram que aparece de tudo também. Eu optei por não fazer um tema. Eu não vou colocar só sobre processo. O que aparecer, os cursos que a gente faz de defesa civil, os alertas, né? Então, se eu não esquecer, depois eu falo também pro pessoal seguir o próprio Instagram da Defesa Civil, porque diariamente tem informações, cada vez informações novas, né? Uma ferramenta importante hoje de Defesa Civil é o 40199. Se você colocar o seu CEP, mandar o seu CEP para o SMS do 40199, você vai se cadastrar gratuitamente, né? E você vai receber informes rápidos de Defesa Civil, relativo principalmente à chuva, né? Com um detalhe importante nesse caso, né? A gente está falando sempre de situações localizadas em que a pessoa está no local de risco. Mas muitas das situações acontecem em trânsito, né? Então essa informação da chuva, por exemplo, é fundamental. O acidente de Guaratuba, no Paraná, era o pessoal que estava na estrada, passando pela região. Você pode receber esse alerta, né? Pode receber esse alerta. Em regiões urbanizadas, em grandes cidades, onde tem esse tipo de serviço, é muito importante você saber se você está indo para uma área de baixada, uma área que alaga, existem já um mapeamento das zonas de risco de alagamento. Perfeito, você né? pode ficar preso no carro numa situação dessa. E consegue evitar, consegue se prevenir. Não, você vê, e o que é a burocracia, né? Eu sei que ela existe, a gente tem que cumprir, mas, por exemplo, hoje você tem que cadastrar o seu CPF. O ideal, tem outros países, é você receber as antenas de celular te identificam ali. Você manda para quem está naquela região, independente de você se cadastrou ou não o celular. Só que isso depende do acordo das empresas de telefonia, com o Estado. Enfim, como é um acidente, é um assunto de defesa civil, eu acho que devia ter uma legislação que, viu, isso aqui é segurança pública, segurança da população. Então, se tivesse um sistema já liberado, aí eu não preciso citar por quem, mas o pessoal na rodovia já ia receber, olha, tudo bem, aí é uma discussão que a decisão é dele, quem está passando ou não. Ou tem que ser, por exemplo, da concessionária. Esse assunto veio à tona quando a gente teve um grave acidente também na Imigrantes.
Na Imigrantes, numa sexta-feira, final de tarde, eu recebo um telefonema da Defesa Civil, Gramani, a gente precisa de um apoio. Tem 27 carros soterrados na Imigrantes. A Imigrantes é uma rodovia importante aqui que liga a capital de São Paulo ao litoral sul do estado. Sul. E assim, uma das rodovias mais seguras em termos de... Porque ela tem uma tecnologia nova, né? Das pistas não estarem próximas do paredão da serra. Mas, infelizmente, houve um processo. Esse processo ganhou um volume tão grande que ele escapou da drenagem lá e invadiu uma parte do viaduto. E aí, infelizmente, morre uma moça nesse... E a discussão qual foi, né? De, poxa, o que fazer? Por quê? Essa moça estava dentro do carro. Olha como é interessante o assunto nosso aqui. Sim. Ela estava dentro do carro com 2 amigas. E no fundo ela foi pega de surpresa. Ela e mais dezenas de pessoas ali. O que fazer? A decisão caiu na mão dela. E aí, o que ela faz? Ela saiu do carro. Talvez apavorada ou não, assustada com a lama e a água que estava chegando. As amigas ficaram dentro do carro. Ela saiu. Ao sair do carro, e aí a gente alerta isso, né? Um pequeno volume de água já é capaz de derrubar, né? A água com lama ainda tem uma densidade, tem uma força maior, você tomba, você não consegue ficar de pé. Infelizmente ela escorregou e foi jogada para baixo de um carro, né? E aí o jornalista ele perguntou, mas Gramani, o que fazer, né? Ela devia ficar dentro do carro? Ou ela devia sair do carro, né? Qual é a decisão? Como é que eu passo isso para a população? Porque a decisão de fato é difícil. Ele falou, tem uma resposta? Eu falei, eu acho que eu tenho uma resposta. E qual é? Falei, olha, eu acho que a decisão não é dela. A decisão é da concessionária. O dia que a gente tiver, de fato, hoje sim, eles têm um sistema super... É uma melhor. Isso não é uma crítica, viu, gente? É para mostrar que a gente precisa desse tempo. A gente precisa dos casos para poder compreender melhor os acidentes, propor soluções. É o que a rodovia faz hoje. Hoje ela monitora a chuva, dentro do caso ela fecha. Então, isso que eu queria chegar. A decisão não é do motorista. A decisão teria que ser da rodovia. Chegou no valor de chuva, fecha a rodovia. É importante para o país, né? Quanta carga não sobe, né? Quanto turista, enfim. Mas, enfim, é segurança. Então, a decisão não é dela. Chegou num determinado nível, a gente sabe que o nível é crítico, fecha e espera passar. Então, a decisão não é fica ou não no carro. Não era para ter ninguém lá. Não era para estar uma rodovia vazia. Essa cultura, né? Em países, por exemplo, que neva, como os Estados Unidos, é tão natural, tipo, tá fechado porque tá nevando. Furacão. Furacão, né? Um colega falou assim, poxa, mas ô Gramani, não posso fechar Imigrantes. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta então. Quando a gente tem a neblina intensa, o que vocês fazem? Ele falou, a gente fecha a rodovia e faz a operação comboio. Então já está a resposta. De fato, você já tem um procedimento para neblina. Vamos buscar um procedimento para chuvas fortes? Ou para escorregamento? Mas enfim, de novo, não é uma crítica, porque hoje, de certa forma... é tranquilo falar sobre isso, né? Porque a rodovia buscou e faz isso, né? Mas é um pouco da experiência de um país, de uma empresa, né? Buscar esse recurso. Por exemplo, dá um exemplo da Tamoios, que é outra rodovia que liga ali São José dos Campos, uma cidade importante ali, sistema da Carvalho Pinto, né? Ao litoral, Caraguatatuba, é a rodovia dos Tamoios, trecho Serra. Hoje eles usam toda a metodologia do Plano Preventivo de Defesa Civil, né? De bateu 100 milímetros de chuva em 3 dias ou menos, eles fecham a Tamoios. Fica vazia. Passa um tempinho, um carro faz uma vistoria. Opa, acho que está ok. Libera o fluxo. Porque é prevenção. Dá trabalho, os prefeitos reclamam, os usuários reclamam, mas reclamam. Faz parte, né? A gente gosta de reclamar. Mas se eles lembrarem que pode ter salvo uma vida, pode ter salvo alguém, acho que isso já vale essa dor de cabeça. Já valeu a pena. E às vezes é temporário. Eu sei que eu já fiquei parado em congestionamento lá, inclusive, né? E, enfim, tem que ter. É a cultura. A gente tem que aprender com isso. O Japão faz isso muito bem. Tem vários vídeos na internet onde as rodovias inteligentes teve alguma movimentação da encosta ou alguma drenagem aumentou a vazão demais do curso d'água ou por pedra. Tem alguns fios sensores que se rompem. Lá embaixo eles acionam, além de uma sirene, umas cancelas. E a própria cancela fecha a rodovia. Por quê? Porque tem pontos que ele tem muito bem controlado. Esse escorregamento vai acontecer depois de tantos milímetros. Aquela encosta está sendo monitorada. Poxa, o sensor já mostrou a movimentação. Fecha a rodovia. Muito bom. Marcelo Gramani, que prazer te conhecer. Obrigado pela aula. Eu saí aqui já muito mais interessado no assunto, prestando mais atenção nas coisas. Eu acho que quem assistir também vai ter essa sensação. O que eu falei é sério, eu vou sempre lembrar das dicas aí de todos os lugares de potencial risco que eu tiver.
Repete pra gente seu Instagram, por gentileza. O meu Instagram é o @marcelo.gramani. Muito bom. Ele é aberto mesmo, né? Porque a intenção é essa. A gente coloca desde do que está acontecendo no momento, né? Quando a gente recebe, eu recebo às vezes os vídeos ou fotos, né? De colegas, não vou dizer do país, né? Porque não acontece. Tenho recebido da Cris lá do Espírito Santo, né? Tenho acompanhado, e é importante a gente divulgar isso, porque é um assunto, é aquela história, salva alguém. Pode se salvar. Se tiver alguma dúvida, vou fazer a foto e mandar pro Marcelo. Isso. Né? Eu tenho que revelar que foi uma tortura essa entrevista, apesar de ter sido agradabilíssima, porque eu o conheço há 30 anos como metralha. É verdade. Então, chamá-lo de Marcelo esse tempo foi difícil. todo foi a parte mais difícil Deve da ter conversa. até anotado aí, né, Fábio? Tem anotado aqui, é Marcelo Gramani, mas é por isso que eu não sabia o endereço. Eu no carro eu vim treinando também. Flávio, Augusto. Mas Flávio, eu não tinha apelido, tinha? Tinha. É um apelido carinhoso, Cheira. Ótimo. Isso E o meu ainda é 175 metralha, gente. Tem até Olha número. só. Que é uma história muito bacana que a gente conta numa próxima conversa. Teremos, com certeza. Obrigado mais uma vez, viu, Marcelo? Olha, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu vivi muito tempo no interior, né? Quem é do interior adora conversar. Né? Seja qual for o assunto, né? E ainda mais agora, nesse momento, né? Coincidiu, a gente tá na época de chuvas aqui do Sudeste, exatamente. enfim. Então, poxa, para mim foi assim, foi uma honra mesmo, foi muito grato, assim, conhecê-los aqui agora e fico sempre à disposição, viu, gente? Legal. Qualquer momento, vocês podem me chamar. Inclusive, estou de plantão hoje, porque as chuvas estão acontecendo lá no litoral norte e a gente fica acompanhando. Imagino. Pois é, então, Flavião, até a próxima. Até a próxima. E obrigado a você que nos acompanhou aí em mais um episódio do Pare Ponto. Lembre-se, se inscreva no canal se você ainda não fez, não dói nada, não custa nada. E é muito importante aqui pra gente continuar levando essa mensagem aqui para todo mundo nesse mundão da internet. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferlini Salles. E esse é o Pare Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.